Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez juntamente com você que está nos assistindo aí, está estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para Todos. Como de praxe, eu sou o professor Ricardo e estamos aqui com a nossa professora, professora Valdilene, como vocês também já conhecem. Então nós estamos aqui toda semana juntamente com vocês, passando aqui as lições da Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos estudando assunto maravilhoso, o desafio da evangelização. Já estamos quase encerrando, mas temos bastante coisa aí para estarmos passando para vocês. Professora, qual que é o assunto dessa semana? A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos, mais uma aula. E o assunto é o poder da evangelização na família. Olha só que coisa maravilhosa, o poder da evangelização na família. Nós como cristãos, professora, que nós devemos fazer para que a nossa família seja evangelizada? Qual que é o princípio básico aí que nós precisamos tratar a respeito da evangelização familiar? Primeira coisa, se eu creio em Jesus, esse é o primeiro ponto. Para anunciar Jesus, eu tenho que crer nele. E o segundo seria o testemunho. Não adianta eu crer se eu não tenho testemunho. Com certeza. Então nós temos alguns princípios básicos aqui para passar para você aí. Então nós vamos aqui já dar a introdução na nossa lição para não ficar somente aqui na falácia, mas nós vamos já dar a introdução aqui, como de costume, nosso expositivo aqui é a lição da escola. Nós estamos aqui fazendo uma exegese aqui do que o nosso escritor aqui ele escreve na lição, mas logicamente que nós temos nossas opiniões próprias, professora? Fazemos o nosso comentário Com também. certeza. Então eu creio que vocês aí, que nos assistem, ou você que nos assiste, pode até ver que tem outras lições, outras pessoas comentando. Cada um dos professores aí que nós admiramos, assistimos, tem os seus comentários. Cada um fala devidamente aquilo que ele também entende teologicamente. E nós aqui estamos expondo dentro, claro, professora, dos pontos aqui que nós estudamos, juntamente com os alunos, estudamos aqui os pontos da lição que é colocado, mas também, lógico, com o nosso principal, que é o nosso pensamento, professora? Sim. Então, para não ficar aqui aquela monotonia, de seguir somente o pensamento do escritor. E outra coisa que fica bem claro, nós erramos também. Com certeza, e gostaria que vocês fossem sinceros, e comentasse aí no nosso canal aí, se você gostou ou não. Deixa aí um comentário aí para que nós venhamos a cada dia estar melhorando, melhorando aí para poder atender aí o desejo de cada um, porque com certeza nós não vamos agradar a todos, professora? Nem Jesus agradou, Mas o nosso desejo é levar o evangelho a mais pessoas possíveis. Com certeza. Eu creio que essa lição aqui, nós vamos tentar ser breve, porque é uma lição prática. Eu, no meu ponto de vista teológico, eu vejo aqui não uma lição técnica, Eu não vejo como uma lição técnica, como uma lição maçante. Eu vejo algo que tem que ser prático, porque se você praticamente não conhece, não sabe, não evangeliza, então você não vai ter noção do que é. Então essa lição aqui, ela vai dar o entendimento a respeito da praticidade da evangelização familiar. Então nós estamos aqui dentro desse contexto, que nós também somos famílias, tanto que vocês estão vendo aqui, eu como esposo e ela como minha esposa, tratando de um assunto familiar, professora? Sim. Então vamos lá, para nós darmos a introdução aqui, por favor. Texto áureo se encontra em Atos, capítulo 16, no versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Verdade prática. A salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e os familiares não crentes,
tanto por meio de palavras, quanto por testemunho bom, eficaz e amoroso. Olha só que coisa maravilhosa. Você vê aqui alguns pontos aqui principais aqui na verdade prática, que nos dá aqui já uma introdução do que nós vamos estudar hoje. Ele fala assim, ó, olha só que importante, olha só o ponto importante aqui que nós devemos compreender aqui, ó. A salvação pela fé, relendo, professora, ele fala assim, ó, a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por meio de testemunho bom, eficaz e amoroso. Então, olha só, são 3 princípios básicos aqui, como você comentou. Então, dentro desses 3 princípios aqui, nós temos as palavras, o testemunho e o amor, né? Isso tem que ficar bem claro, que nós precisamos repassar isso às pessoas. Tem que ser algo que tem que ser recíproco, né? A respeito disso. E o que acontece? Precisamos compreender dentro de um contexto que a família ela precisa estar juntamente no mesmo pensamento. Família que não caminha no mesmo pensamento é uma família que está dispersa, separada. Então, a família, para ser uma família abençoada, ela precisa andar no mesmo pensamento. Não é verdade, professor? Então, continua aí para nós podermos dar a introdução. Isso, com certeza. A leitura se encontra em Atos, no capítulo 16, versículo 25 até o 34, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para que me salves? Ou para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os varões, os vergões, né? E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha só, professora, aqui você vai compreendendo que dentro de um princípio de uma prisão, né, que o apóstolo Paulo, eles tiveram, né? O que acontece com o apóstolo Paulo e Silas, que caíram nessa prisão, e através desse mal que aconteceu com eles, acontece-se um bem a uma família inteira vem se converter ao Deus, né, a Jesus Cristo. Então olha só que coisa maravilhosa, um mal que acontece acaba sendo um bem para uma família. Então isso é maravilhoso saber. Então olha só, o ponto importante também no verso 31, ele fala assim, ó, o que eu devo fazer? Foi uma exclamação, né, que aquele carcereiro ele coloca aquilo o que eu devo fazer para me alcançar essa salvação? Aí o apóstolo Paulo entra com a sua palavra, ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é simplesmente crer em alguém? É simplesmente crer em Maria, crer em Pedro, crer em Paulo? Não.
O tempo que eles dois ficaram ali na prisão, eles deixaram bem claro em quem eles criam. E deram testemunho ali, é tanto que ele viu o que aconteceu com eles e com todos que estavam ali. Isso chamou a atenção do Com certeza, então foi algo maravilhoso que o Espírito Santo fez ali no meio deles. Foi algo ali sobrenatural que aconteceu, que levou aquela família, que levou aquele carcereiro a confiar e acreditar no poder de Jesus Cristo. E levar a sua família toda à salvação. Então isso é maravilhoso saber. Vamos lá, professor. Damos continuidade? A introdução diz assim: o evangelista Lucas narra a transformação operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos, responsável pela guarda de Paulo e Silas. O zeloso funcionário público foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários, que mesmo presos, oravam e cantavam ao Senhor. E quando do terremoto se abalou os alicerces do cárcere, ele, tomando pelo medo, perguntou aos apóstolos: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas foram precisos em sua resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A decisão do carcereiro abrangeu sua esposa, filhos, que naquela mesma noite foram batizados. Nessa lição veremos de que forma poderemos evangelizar os filhos, o cônjuge incrédulo e os vizinhos. O campo missionário começa em nossa casa. Então, olha só, esse comentário, esse ponto central aí, que o escritor ele coloca aqui, é o ponto principal da lição, A família deve ser o nosso primeiro e mais importante campo missionário, até porque se nós, como servos de Deus, não conseguimos ganhar a nossa própria família, como que nós vamos ganhar pessoas no mundo? Então, se nós não cuidarmos, a Bíblia mesmo é clara, fala a respeito disso, se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos piores do que infiel. Então, olha só o peso que dá a respeito da família. E negou a fé. Então isso é algo que chama a atenção. A família, ela é o ponto principal na vida de uma pessoa, de um salvo, Não vou colocar mais as cargas à frente do boi, mas dos salvos primeiro e depois do líder, do obreiro, do missionário, do pastor, ou do presidente, ou o que seja. Mas a família, ela é a base central, ela é o ponto principal da vida da pessoa salva em Cristo Jesus. Se eu não me preocupar principalmente com a salvação, com a minha salvação, lógico que a salvação ela é individual de cada um, mas só que nós temos a responsabilidade, eu como cabeça da família, eu tenho a responsabilidade de introduzir esse evangelho também no meio da minha casa, dentro da minha casa. Então esse é o ponto central, que nos leva a primeiramente pregar dentro da nossa casa. Então o campo missionário é a nossa própria casa. Depois vem aí abrange a vizinhança, abrange outras localidades, abrange outros países e isso vai introduzindo aí mais e mais, professora? Então, olha só, tem algo aqui que eu gostaria de, antes de nós entrar, nós vamos aqui falar a respeito, Olha só que coisa interessante, a evangelização na família, aquilo aí nós estávamos comentando, aí já dando aqui a introdução, ele fala assim, os 3 principais pontos básicos para a evangelização da família. E como você colocou aqui, bem colocado, nós vamos compreender qual que é o primeiro passo, qual que é o primeiro princípio, é crer, Então, se você mesmo, professora, não crê naquilo que você mesmo professa, ou naquilo que te deu a salvação, te trouxe a salvação, se você mesmo não crê, então você mesmo está jogando aí fora, Por quê? Porque você mesmo não está acreditando. Porque como que eu vou falar de um Jesus que eu não creio nele? Então, esse é o ponto central. Então, primeiramente, você precisa crer, Olha só, aqui fala assim, aquele que evangeliza precisa primeiramente
crer, confiar, acreditar, ter fé, para depois ele poder repassar essa fé aos outros. Então a sua fé, ela tem que ser uma fé que você verdadeiramente tenha essa fé. Você tem que provar, você tem que mostrar, as pessoas têm que ver que você verdadeiramente crê, que você verdadeiramente tem fé. O segundo ponto principal aqui, né, é o testemunho. Primeiro crer, depois o testemunho. Aquele que não tem uma vida de testemunho, professora, como ele pode passar para as pessoas? Como as pessoas vão olhar você, uma vida aí que não tenha um testemunho, que não tenha um caráter, que não tenha uma firmeza? Como você vai? Testemunho dos outros. Que vive do testemunho dos outros. Como você vai passar para alguém, né, a respeito de Jesus, sendo que a sua vida não é testemunho para ninguém? Então olha só, o segundo passo para evangelizar é a nossa vida, pois o testemunho é um grande agente evangelizador. Então olha só a importância que tem o nosso testemunho. O nosso testemunho, professora, ele ganha pessoas. Muitas das vezes ganhamos pessoas simplesmente com o testemunho. Muitas palavras não é tão eficaz quanto a sua própria vida, quanto ao seu próprio testemunho. Então, o terceiro princípio aqui é as palavras. Então você vê, qual que é o primeiro princípio? Crer. Segundo princípio? Testemunho. Terceiro princípio, as palavras. Então, quando você conseguir abranger tudo isso, aí vem agora as palavras. Quando nós fazemos, cremos, confiamos, temos o testemunho para passar, aí vem agora essa autoridade de pregar esse evangelho, de falar de Jesus a toda criatura. Porque se nós não temos esses princípios básicos, como que nós vamos ganhar almas? Como que nós vamos ganhar a nossa própria família? Continua. Aí não tem como, né? O exemplo que ele dá aqui, evangelização dos filhos, ele dá um exemplo que seria o culto doméstico. Mas vamos colocar a realidade de hoje. A realidade das famílias hoje é onde os pais trabalham, os filhos estudam ou fazem curso e dificilmente estão unidos durante a semana. Com certeza. Aí você vai pensar, mas como fazer um culto? Sendo que também o tempo que às vezes estão unidos, estão cultuando na igreja. Vai falar, como eu vou achar uma forma de estar cultuando com a minha família? Aí o que nós podemos dizer que seria? Num sábado, o qual você se reúne, todos podem se reunir num dia de sábado ou num domingo, na hora que vai almoçar ou jantar. Ali é uma forma de você se reunir a família e falar de Jesus, falar da palavra de Deus. É uma forma de cultuar sim a Deus naquele momento que vocês estiverem ali. Que sabemos que hoje a correria do dia a dia e tantas coisas acabam deixando de lado. Mas para não ficar a família, acabar ficando cada um para um lado, temos o celular, mensagens. Né? Manda uma mensagem, um versículo, perguntando, sempre um fazendo pelo outro. Então isso vai fazer com que a família, mesmo estando distante um do outro, ela vai estar unida por alguma forma, seja mensagem, né, ou um momento que tiverem unido ali. Você tocou num ponto central aqui, né, num ponto importante, vai ser um tema que nós vamos estar estudando, né, a respeito da tecnologia, das redes sociais, que hoje, professora, ela está sendo de grande importância, não aqui dando início a esse estudo, porque aqui não é o objetivo, mas só fazendo uma abordagem aqui, é algo que veio para somar. Se você souber aproveitar, ele veio para somar, né? Mas não podemos deixar de verdadeiramente estar presente juntos, né? Fazendo um trabalho juntos, sentando junto, comendo junto, conversando, porque isso ele traz, se possível, até o culto. Com certeza, porque o culto também ele é participativo, né? Precisa da presença das pessoas e do Espírito Santo.
Então esse eu acredito que é um ponto importante, né, de ser dito. Uma coisa importante, professora, ele fala a respeito, né, do testemunho. O testemunho, ele, que nem nós já falamos, né, que é o terceiro ponto, o segundo ponto aqui, mas o testemunho ele também serve para os nossos vizinhos. Por quê? Porque muitas das vezes ganhamos os nossos vizinhos sem palavras, sem precisar de palavras. Então, para evangelizar os nossos vizinhos, muitas das vezes a nossa vida, a nossa própria vida serve de exemplo para eles. Então, muitas pessoas vê o casal, a família saindo, indo para a igreja, cultuando a Deus, falando de Jesus, dentro de casa ouvindo hinos, e desse jeito você evangeliza outras famílias. As famílias olham, percebem a paz que há dentro do seu lar, porque eu acredito piamente que a igreja, a instituição igreja, ela começa dentro do lar, né? Então isso tem que ficar bem claro. Nós não precisamos, lógico, é importante, tá? Não tirando aqui a importância da congregação da igreja. Sim, até o próprio pensar, eu vou adorar a Deus só lá na igreja. Não é só isso, tá? Nós já temos que sair de dentro da nossa casa, né, adorando a Deus, porque aqui vamos dizer assim, um braço da igreja. Aqui é um braço da igreja. Nós só vamos sair daqui para poder ir adorar a Deus lá, mas aqui nós já temos que estar sentindo a presença de Deus para chegar lá, dar continuidade. E isso com outras pessoas lá, outras famílias. Com certeza. Então esse é o ponto importante. E muitas das vezes as pessoas veem isso e acabam recebendo Jesus através disso, né? Então, esse é um ponto-chave. Professora, continua para nós. Um outro exemplo que o comentarista coloca aqui é de Eucana e a Ana e Penina, que ele levava toda a sua família para adorar a Deus no templo. Uhum. Ele sabia que precisava levar todos. Então, mesmo que demorasse, ele levava. Por mais que seja longe ou que demore um pouco, quem tem filho pequeno sabe que tem que começar bem antes, até arrumar todos os filhos, eles estarem prontos, mas isso vale a pena porque você vai ver o resultado depois. E nada melhor do que estar com a família ali cultuando a Deus, seja em casa, seja na igreja, mas cultuando a família ali unida. Com certeza. Então, desde já, eu gostaria de estar convidando você para estar assistindo o nosso próximo vídeo, porque nós estamos fazendo em 2 etapas. Tá? Para não ficar muito maçante e cansativo, então a gente estamos fazendo, né, o primeiro vídeo e depois introduzindo com o segundo vídeo. Então desde já eu quero convidar vocês para estar assistindo o nosso próximo vídeo. Nós vamos dar continuidade aqui a esse trabalho. Amém? Deus abençoe. Fique conosco no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. Continuidade aqui na nossa lição. Então, como nós falamos, né, nós estamos fazendo os vídeos em partes, né, professora, para não ficar tão cansativo. Então, você vai assistir a primeira parte e depois você vai assistir a segunda parte juntamente conosco. Então, nós vamos dar continuidade aqui na nossa lição. Então, fique conosco até o final. Professora, por favor. Agora o tópico 2, que diz assim: a evangelização do cônjuge. Seria tanto o esposo como a esposa, quando ela vem se converter. Eu já ouvi algumas pessoas falarem de um costume que, se você se converteu, como é um jugo desigual, você tem que deixar o seu esposo, a sua esposa, se separar porque ele não serve ao mesmo Deus. Isso a Bíblia aprova? Olha, professora, eu acredito que há casos e casos, né? Nós não podemos ser tão tradicional, né? Não devemos ser tão tradicional, mas também não devemos ser maleável demais. Devemos ter consciência daquilo que Jesus deixou claro, tá? Daquilo que Jesus deixou claro. Se você tem a sua esposa, e o seu esposo, você casou com a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, esse casamento ele só vai ter fim quando houver um rompimento pela morte, né? Pela morte ou até mesmo pelo adultério. Então a Bíblia ela te autoriza a separação
por causa da morte e do adultério. Mas aí, se for apenas porque você se converteu e o seu esposo não, isso é um motivo para separação? Não, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, e até mesmo tem um texto em Provérbios, se não me falha a memória, né, que ele fala: a mulher sábia edifica a tua casa e a tola destrói. Então você vai ver que é uma passagem que ele vai falar a respeito disso, né, tratando aí não somente com a mulher, tá? Não somente com uma mulher. Ele vai estar em Provérbios 14, verso 1. Se você puder abrir para nós lermos aí a respeito disso, ele fala a respeito tanto, isso é usado tanto para a mulher como para o homem, tá? Mas foi escrito para a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola destrói. Isso serve tanto para a mulher quanto para o homem, né? O homem e a mulher sábia, eles edificam a tua casa. Por quê? Porque ele sabe que quando ele casou, né, o processo de ajuntar para ter uma família, isso é bíblico. Isso vem lá desde o Gênesis, né? Que quando o próprio Deus, né, falou a respeito disso, que o homem deixará o varão a tua casa e ajuntar-se a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Então automaticamente você se tornou uma só carne. E há separação nessa carne quando um deles parte, ou quando há um rompimento pelo laço do adultério, pelo enlace ali do adultério, pelo pecado do adultério. Por quê? Porque ali cortou-se, né? Cortou-se aquele vínculo espiritual, porque quebrou-se esse laço, né? Como que se você rompesse uma aliança, né? E até mesmo Hebreus ele fala a respeito disso: venerado seja, né, o matrimônio e o leito sem mácula. Então, quando se trata disso, há aí um princípio, né? Um princípio, não somente um princípio físico, não somente o princípio de uma aliança terrena, mas é um princípio de uma aliança espiritual. Então, leia para nós o Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as suas mãos. Então, olha só que coisa interessante. Quando você é sábio, que nem você colocou a respeito do cônjuge, quando há um cônjuge que ele se converte e o esposo não, ou o esposo se converte, a esposa não, tanto para um lado como para o outro, ele tem que ser sábio, professora. Ele tem que ser sábio a ponto de saber que se ele for fiel até a volta de Cristo, e não pender para o lado do mal, né, ele pode, com o seu testemunho, com as palavras ou com o que seja, ele ganhar o seu cônjuge para Cristo, né? Então é mais fácil, se você permanecer fiel, Jesus abençoar e trazer o seu esposo ou a sua esposa para os caminhos do Senhor. Agora, se você, por causa disso, você se converteu e você separou do seu esposo, você está quebrando um princípio bíblico, porque o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, que o homem ou a mulher, quando casa, né, quando casa com o seu cônjuge ali, quando eles são casados e um se converte, ele não abandona, não deixa o seu cônjuge, né? Pode ler. Se encontra aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 10 em diante, que diz assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Com certeza. Então você vê que Paulo ele dá uma receita. Olha, você vê bem, professora, você vê bem que Paulo ele coloca bem colocado, ele fala assim: não mando eu, né? Porque tinha alguns princípios que
Paulo ele deixava bem claro a sua opinião. Né? Então nós devemos deixar isso bem claro. Né? A Bíblia ela é a palavra de Deus, só que existia muitos princípios que eram princípios da doutrina que Paulo, né, ele deixava claro naquilo que ele tinha conhecimento que ele falava. Então muitas das coisas que Paulo falou, ele mesmo deixou bem claro: olha, não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor Jesus. Se você casado se converter, não aparte do seu cônjuge, né? Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele pode fazer uma obra e trazer essa pessoa. Mas se houver, no caso, né, do caso de houver adultério, de houver um pecado que você não consiga ou você não tenha forças para perdoar, que separe. Aí a Bíblia te dá autorização para você separar. Por quê? Porque se você não tiver aí uma espiritualidade para você perdoar, infelizmente você vai acabar sendo prejudicado e você vai perder sua salvação por causa disso. Então, professor, isso é maravilhoso saber, né? E o que fica bem claro é que todo aquele que se converte, seja o esposo ou a esposa, o desejo é trazer o cônjuge também a conhecer, né, o Jesus Cristo, a se converter. Então, o que esse cônjuge vai fazer? Vai fazer de tudo para que ele conheça esse Jesus, o qual ele conheceu, o qual ele se rendeu, se arrependeu dos pecados, e ele vai querer apresentar esse Jesus. Com certeza. Então, primeira coisa, se ele crê, é lógico, ele vai apresentar. E aí, o que fica mais difícil é o testemunho. Ele precisa dar o testemunho, isso não só falar, ele tem que viver o que ele fala. Tudo que ali ele coloca em prática vai estar sendo olhado nos mínimos detalhes pelo cônjuge. E isso tem que ser um exemplo. E dessa forma muitos ganham o seu cônjuge para Jesus. Mas precisa ser um trabalho assim dia a dia, e o amor, ele é presente, tem que estar presente para que isso venha a ser. Com certeza, até porque são duas pessoas, olha só que coisa interessante. Isso tem que ficar bem claro. São duas pessoas diferentes, porém iguais. Como isso? São duas pessoas que você vai ver com pensamentos, né? Com desejos, filosofias diferentes, que porém foram ajuntadas pelo próprio Deus para viver uma vida de igualdade. Então, a partir de quando você casa, você tem que ter em mente que a tua esposa, ela não é igual a você. Ela é diferente, ela tem o seu próprio pensamento e você tem o próprio pensamento. Dentro dessas diferenças, você tem que compreender que tem que haver uma igualdade no amor, na compreensão, né, no desejo, no afeto. E dentro disso, você vai compreender que duas pessoas diferentes podem viver uma igualdade. Sim. Então, aí quando você compreende isso, você consegue viver bem, né, professora? Agora, antes de você ler aqui, qual é o princípio para a família andar dentro da palavra do Senhor? Então existem princípios também. Nós estamos falando aqui de evangelização na família, né? Nós temos que ter um conceito do que é família. O que é família, professora? Então, hoje está sendo mudado o conceito de família, colocando que existem muitas famílias diferentes, mas nós sabemos que família começa aí: homem, mulher e filhos. Com certeza. Essa é a família que a Bíblia sempre mostrou e mostra para nós. Essa é a família. Olha só, que nem eu disse, né? Tá lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, 24 do 4 a 1, né? 24 de 4 e 1. Ele vai falar assim, olha só, a origem da família. Antes de estabelecer a igreja, Deus criou a família e determinou regras para o seu desenvolvimento. Embora o Criador haja destinado apenas uma mulher para o homem, o pecado levou o ser humano à poligamia, à fornicação e ao adultério, ignorando o padrão da vida conjugal estabelecida por Deus. Então, você vai ver que o padrão
de família, o padrão de família não é essa ignorância, não é essa desproporção que a sociedade hoje, né, que a sociedade também são princípios de família, né, tem inventado. Por quê? Porque você vai ver que a família, ela é duas pessoas, que nem eu falei, duas pessoas diferentes, né, de sexo oposto, macho e fêmea, porém vivendo aí juntas, né, duas pessoas diferentes, macho e fêmea, vivendo uma vida agora a dois, se tornando uma só carne. Não é dois homens e uma mulher, ou duas mulheres juntas, ou duas mulheres e um homem, ou 3 homens e uma mulher, ou 10 mulheres e um homem. Não, isso não é família. Família é o homem e a mulher, porém agora introduzida também os filhos. Então isso é o princípio familiar que a Bíblia nos deixa claro. Então, professora, há também outros princípios aqui que nós vamos compreender. Primeiro, a família precisa saber. Isso é um princípio, tá? Tá lá em Efésios 5, para depois vocês, né, procurar aí, meditar. Tá lá em Efésios 5, 22. A família precisa saber que o homem é a cabeça da casa. Então esse é o primeiro passo. Há muita distorção na família aí, por quê? Porque hoje se coloca 2 maridos, né? Que não tem como você chamar 2 homens vivendo como família, ou como... Não dá para você definir um princípio, né? O que se diz, a família do século XXI. Com certeza, mas de família isso não tem nada, né? Infelizmente é uma verdade. 2 mulheres fazendo o papel de um homem, ou 2 homens fazendo o papel de um homem e mulher. Então isso para mim não é um princípio de família, tá? Não é um princípio de família. Família é saber que o cabeça é o homem, né? Tá bem específico aqui na Bíblia. O cabeça é o homem. Segundo, os casais precisam lembrar que o amor é recíproco. Então, quando não há amor, não há família. Então, o amor tem que ser recíproco. Está lá em Tito, capítulo 2, verso 5 e Efésios 5, 25. Terceiro, os filhos devem obedecer os pais, que está em Efésios 6, verso 1. Quarto, os pais devem tratar os filhos com justiça. 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, 12. Então, isso aqui, professora, é princípios de uma família. Então, a família tem que entender esses princípios. E quando a família entende esses princípios, nós conseguimos introduzir aí uma evangelização eficaz dentro do meio familiar. Continua. Vou estar colocando algumas coisas aqui para que fique bem claro o que precisamos fazer para estar evangelizando a própria família. Será mostrar de forma clara e concisa quem é Jesus e o que ele fez para nos salvar. Mostrar a necessidade da salvação. Falar a todos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e precisam se arrepender. Dizer que Jesus ele morreu na cruz por cada um. Mostrar que a salvação é pela fé mediante a graça de Deus. Mediante a graça de Deus. É pela fé. E veio através de Jesus. Fazer o apelo e assim... deixando bem claro que Jesus morreu e que eles precisam sim se arrepender, reconhecer que Jesus morreu por ele e deixar o pecado. Com certeza, professora. E outra coisa importante, para quem é cristão, né, para quem é cristão aí, que serve a Deus, né, que serve a Deus aí não pelo lado do catolicismo, não vamos colocar, né, diferenciar aqui entre protestantes e católicos, né? Para quem é protestante, para quem serve a Jesus, né? Para quem serve a Jesus no lado protestante, você precisa saber que existe uma forma de você pregar Jesus sem ofender aquele que não é do mesmo pensamento que você. Então você, como um cristão, né, do lado protestante, você pode ganhar um parente seu que não é da mesma, que não comunga da mesma fé que você, de uma forma
mais branda, sem ofensa, sem chutar santa, sem quebrar altar de ninguém, sem falar que ele vai para o inferno, né? Lógico, a Bíblia é clara, nós não devemos nos acovardar em falar a verdade, professora, né? Nós temos família que não são da mesma fé, que não comunga da mesma fé que nós, nem por isso nós vamos aqui, né, achocalhar ou falar mal ou até mesmo ofender a religião deles. Nós devemos pregar o evangelho à nossa família, dentro da nossa casa e nos nossos parentes, né, de uma forma, professora, que venha levar eles a Cristo sem ofender ou até mesmo afastar eles de Jesus. É o que está acontecendo. Muitas pessoas, em vez de ganhar os seus parentes, estão perdendo por causa que não tem sabedoria em levar a Jesus. Se você realmente quer ganhar o seu parente, as suas ações, as suas palavras têm que ser coerentes, né? O que você fala, o que você age, tem que ser uma coisa ligada à outra. Não adianta você falar e agir de uma outra forma totalmente diferente. Então, para ganhar, isso aí fica bem claro. É o que você falar, o que você pregar, colocar em prática. Com certeza. Até porque, professor, abre para nós aí Josué no capítulo 24, verso 15, né, para a gente já entrar para as conclusões finais, sabendo que nós estamos vivendo em tempo de crises, né? Como aqui no subtópico 3, subtópico 3 e tópico 2, existe Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, verso 15. Ele fala assim, o cerco à cidade de Jericó impeliu Raabe a conhecer o Deus de Israel como seu Senhor. Graças à firmeza de sua decisão, os seus pais, irmãos e outros parentes foram poupados da destruição, né? Quando a família é assolada por doenças, morte ou escassez, o crente apontará Jesus como a única solução. Então, sabendo disso que nós estamos vivendo em tempo de crise, nós temos que verdadeiramente ter coragem de apresentar Jesus. Agora, só como solução de problemas? Não, Jesus não é aquele que resolve seus problemas, resolveu e você vai embora. Porque é o que nós estamos vendo, infelizmente. Você me perdoe, você que está psicologicamente abalado, familiarmente destruído, né, com problemas de desemprego. Isso está acontecendo porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, como diz o apóstolo João, tá? Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, que é para os nossos tempos, e virão coisas maiores. Agora, por isso, nós não devemos apresentar fórmulas mágicas, porque estamos vendo muitas apresentações de fórmulas mágicas, professora. Pessoas apresentando Jesus como resolução de problema, caixinha de promessa, um Deus que pega toda a sua dificuldade, joga dentro de uma caixinha de fósforo, fecha e agora abre um leque de possibilidades para você. É o que está sendo pregado. E isso é uma verdadeira de uma mentira, tá? Não acredite nisso. Infelizmente, até no meio evangélico, professor, até no meio evangélico nós estamos vivenciando essas besteiras. Pessoas aí que se dizem intelectuais, homens sábios, né? Mas sabemos que são os falsos profetas que viriam, e a Bíblia fala sobre eles. Com certeza. E enganando o povo, e o povo caindo, né? Por quê? Porque, infelizmente, a pessoa estuda um pouquinho de psicologia, já acha que domina a mente humana. Mas quem conhece o intento do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Só quem conhece o pensamento do homem é o próprio Deus, porque ele criou. Então, professora, lê aí para nós Josué. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com certeza. Olha só a decisão que Josué toma.
tá? Josué, ele toma essa decisão, ele fala a respeito, né? Se vocês quiserem continuar nas mesmas práticas que vocês, né, que vocês entraram, que vocês caminharam durante o tempo que vocês viveram desse lado do Jordão, desse lado do rio, vocês continuem. Se vocês quiserem servir a Deus, sirvai-o. Se vocês não quiserem servir a Ele, não sirvai-o. Agora, eu não vou seguir o mesmo caminho que vocês. Pelo contrário, não somente eu, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a decisão de Josué foi ele e a sua família servir ao Senhor. E outra coisa, né? Outra coisa você vai ver, o próprio Ló, quando ele saiu daquela cidade, ele não saiu sozinho. Ele não abandonou a sua família, né? O que ele fez? Ele pega a sua esposa e as suas filhas e sai da cidade. Então ali eles conheciam a Deus, eles sabiam que Deus ele iria proteger ali daquela destruição. E ele pega a sua família e sai dali e vai, né, para onde Deus estava dando o livramento para eles. Então você vai ver que evangelizar a família é um exemplo que nós temos aqui na Bíblia. Então vamos seguir esses exemplos. Professora? Em tempos de crise, o cerco à cidade de Jericó impeliu Raabe a reconhecer a Deus de Israel, o Deus de Israel, como o seu Senhor. Graças à firmeza de sua decisão, os seus pais, irmãos e outros parentes foram poupados da destruição. Então, professor, é interessante, né? Isso é interessante, você vai ver que também é outro exemplo, Raabe, né? O que ela fez quando os espias ali, né, eles foram ali espiar a terra, né, que tinha sido prometida ao povo de Israel. Quando eles chegam na cidade, a primeira coisa que ela faz, quando eles entram na cidade, eles estavam procurando para matar aqueles 12 espias, ela pega, esconde eles dentro da casa, ou esconde aqueles homens ali dentro da casa, né? E você vai ver que um exemplo de que Deus poupa a vida dela, né? Por quê? Porque ela fez o certo de proteger ali aqueles homens que foram ali espiar a terra. Então, a família dela foi beneficiada por um ato que ela praticou. Então você vai ver que, né, quando eles entram ali em Jericó, ela reconhece que eles eram homens ali vindo de Israel, né, e protegem eles ali de ser morto. Aí Deus pega e também o protege, não somente ela, mas também a sua família. Conclusão, professor. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Firmado nessa promessa, o novo convertido orará pela salvação de toda a sua família e, através de seu testemunho, demonstrará o que o Evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como seu Salvador. Olha só, professora, antes de nós terminarmos, gostaria que você abrisse com nós, com a gente aqui, Marcos capítulo 7, verso 11. Nós vamos falar a respeito aqui de algo interessante que acontecia na cultura judaica, né? Estamos falando aqui de família, né? A respeito de família, evangelizar a família, trazer a família para os braços do Senhor, cuidar, porque evangelizar a família não é somente, né? Evangelizar a família, professora, não é somente você falar de Jesus para ela, não, é você apresentar Jesus para ela e cuidar também da família. Então você vai ver aqui, né? Você vai ver aqui que a família ela era um princípio bíblico ali na cultura judaica. Lê aí para nós. Se encontra em Marcos, capítulo 7, no versículo 11, que diz assim: Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Com certeza. Agora você abre para mim, enquanto eu vou
comentar a respeito disso rapidinho, para nós ter uma noção do que isso significa, abre também Deuteronômio capítulo, Êxodo 20, verso 12, mas ele fala também Deuteronômio 5, verso 7, mas abre em Êxodo 20, verso 12, tá? Mas aqui, dentro desse contrato aqui, professora, que ele fala, eles estavam falando ali em Marcos capítulo 7, uns versos antes do primeiro adiante, ele está falando a respeito de um costume da lei judaica, né? Estavam entre discussão Jesus e seus discípulos e os escribas e fariseus. Estava tendo ali uma discussão entre eles que Jesus e os seus discípulos estavam comendo com homens, com pecadores e homens que trabalhavam ali na cobrança de impostos. Aí o que acontece? Eles cobraram Jesus disso, que ele estava comendo de mão suja, ou que ele estava fazendo algo errado que era contra a lei de Moisés. Só que aí o que acontece? Jesus entrando pela lei, ele pega e acha esse princípio aqui da lei. Aí ele pega e fala, o que você leu aí, o que vocês esperam de mim, né? O que vocês vão receber de mim é contrato de corbã, ou é algo que eu vou deixar como... Isso, é uma herança que eu vou deixar pro templo. Eles deixaram a sua herança como oferta para o templo. Aí o que isso nos diz? Isso nos quer dizer a respeito do cuidado da família, né? Então, alguns judeus, né? Isso Jesus estava jogando na cara dos fariseus e dos escribas, aquilo que eles praticavam. Por quê? Para não cuidar da sua própria família, dos seus pais que eram idosos, ou das suas viúvas, ou o que seja, eles pegavam os seus bens e entregavam como contrato de corbã ao templo. E aí o que acontecia? Eles não tinham mais que fazer aqui obrigação que era da tradição da lei, que nós vamos ler agora, esse capítulo 20, verso 12, leia aí. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu, teu Deus te dá. Então esse era o 5º mandamento, era o mandamento com promessa, honrar mãe e pai. Por quê? Porque foi um mandamento que Deus deu, né, para o povo, e isso daqui eles estavam cobrando de Jesus algo, né? Mas eles mesmos estavam em falta. Por quê? Porque a família deles estava sendo deixada de lado, porque aquilo que eles tinham de herança, de riqueza, eles estavam oferecendo ao templo. Por quê? Porque eles iam viver toda a vida que eles estivessem vivos, né? Gozando da sua riqueza, e não dividiria a riqueza com os pais, ou não teria obrigação de cuidar dos pais idosos na velhice. Então, olha só o que eles estavam fazendo. Então, nós devemos ter isso como princípio. Evangelizar a família não é somente falar de Jesus para ela, é cuidar, né? É cuidar dos pais. Então, desde já nós queremos já estar agradecendo, né? Estarmos agradecendo pela oportunidade de vocês, né? De você que nos está assistindo aí, de estar conosco. Continue conosco, né? Continue conosco assistindo, né? Comentando, dê o like, tá? Né, professora? Dê o like aí, sim, assim, ó, viradinho para cima, tá? Então dê o like aí, tá bom? Comente, tá? Por favor, comente, veja aí, né, o que você achou, nos dê alguma sugestão para nós estarmos implantando dentro da nossa lição. Então, desde já eu quero agradecer, professora. Obrigado por você estar assistindo mais uma aula. E aí coloque sim o seu comentário, o que você pode nos ajudar aqui, porque nós estamos aqui aprendendo também, que é nada melhor do que aprender com a palavra de Deus, aprender com vocês também. Sei que cada um de vocês aí podem nos ensinar também muitas coisas, então compartilhe, ajude-nos para que essa palavra chegue até os confins da terra. Com certeza. Então, desde já nós vamos estar orando, né? Apresentando a vida de vocês ou da sua pessoa que está nos assistindo, porque você que está nos assistindo é importante. É você que é importante. Então, a palavra era direcionada ao meu ouvido, mas
passada aí ao seu coração. Então Jesus, ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Então vamos orar, né, professora? Para que Deus possa estar abençoando a cada um. Então desde já eu agradeço aí os amigos que têm nos ajudado aí, tá? Os professores também que têm ministrado aulas maravilhosas, né? A nossa irmã aí que tem nos ajudado, né? A irmã Joanice lá, que tem nos ajudado, sempre dado like, sempre acompanhado conosco. Então, irmã, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Só Ele que pode pagar essa sua coragem de nos dar um ponto de confiança, amém? Então vamos orar. Maravilhoso Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Continue abençoando, nos dando graça, Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia, fica conosco e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, amém. Muito obrigado, dê o like, tá bom? Acompanhe nós lá. Deus abençoe a todos.